nós vamos estar falando sobre o Deus que me chama pelo nome. E eu não sei qual é o seu nome. Bom, se nós pudéssemos conhecer todas as pessoas, mas nós não sabemos o nome de todos. O meu nome é Josimara, talvez o seu seja José, Antônio, seja Maria. Eu não lhe conheço, mas o nosso Deus é o Deus que te chama pelo nome. Nós vivemos em um mundo onde vivemos conectados, onde a informação é algo imediato, instantâneo, e também onde as distâncias geográficas elas são encurtadas por meio da internet. E exatamente sobre isso, nós podemos ver de fato que é algo real. Nós estamos aqui neste ambiente, adorando e celebrando ao nome do Senhor. E enquanto isso, outras pessoas, talvez aqui na cidade, talvez na região do sertão pernambucano, ou talvez bem mais distante, aí pelos estados do nosso país, ou talvez até fora do nosso país, estão sendo comunicados através da transmissão, através da internet. Como a internet é útil e como ela nos ajuda, né? Algo que nos beneficia. Que bom! Mas nesta tarde nós vamos falar sobre o Deus que me chama pelo nome, porque nós temos um texto bíblico lá em Isaías 43, verso 1, que diz o seguinte: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei e eu o chamei pelo nome, você é meu. Esse texto enche o nosso coração, porque nós entendemos através destas palavras ditas por Isaías, o quão somos importantes para o Senhor. Eu não sei você, mas hoje eu estou numa idade já umas décadas por aí, né? Eu dizendo isso para mim é uma alegria, mas já estou há algumas décadas. E eu tenho observado, ou podemos observar, que essa geração posterior, ou seja, essa geração aí de jovens, eles têm vivido uma certa dificuldade ou uma certa crise de identidade, porque muitas vezes, talvez por causa dessa globalização, por causa dessas informações tão instantâneas, né, que a internet proporciona, a gente vê que muitas vezes a forma como nós colocamos a nossa identidade definida de forma talvez assim distorcida. Nós definimos, muitas pessoas, né, elas definem a sua identidade por seus afetos emocionais, ou seja, eu sou o que eu sinto ou o que eu desejo. Muitas pessoas acabam, por causa de muita informação e de um mundo tão contextualizado, de certa forma, traçando para si um contexto distorcido a respeito da sua identidade, de quem é você. E, por causa disso, acaba criando certas definições como essa, que nós vemos aqui, atribuindo os seus valores aos seus seguidores de redes sociais, ou o título que você recebe no seu trabalho, ou os status. Na verdade, podemos entender que esta é uma, vamos dizer assim, identidade distorcida, porque atribuímos o nosso valor, a nossa identidade, a algo que fazemos. Por exemplo, eu sou mãe, sou dona de casa. Ah, não, eu sou uma ótima funcionária. Ou talvez apenas por aquilo que a gente vai chamar a atenção de vocês. Minha rede social, eu tenho 1 milhão de seguidores, tenho muitos likes, né? Nós definimos a nossa identidade, ou até queremos definir muitas vezes, por causa dessas situações do dia a dia que nós vemos.
seguimos tendências que muitas vezes essas pessoas seguem porque elas acham que serão aceitas, que é algo que todo mundo faz, eu vou fazer também, para que eu me encaixe, né, nesse mundo atual e tão exigente. Então, nós vemos que muitas pessoas, elas seguem as tendências, mesmo sem ser algo que seja, que ela se identifique, mas simplesmente por causa de aprovação. Tem pessoas que vinculam a sua identidade com qualquer uma dessas situações ou muitas outras que poderíamos dizer aqui, porque elas sofrem pressões sobre quem deve ser ou como deve agir. Não sei se vocês já passaram por isso, mas hoje, esta geração que tem tanto tido dificuldade com a sua identidade e o seu propósito, não é nenhuma novidade que antigamente, há muitos e muitos anos atrás, também sofriam do mesmo mal. Não é novidade. Inclusive, eu gostaria de dizer que eu passei por uma situação semelhante. Muito nova, um lar muito abençoado, meu pai, minha mãe, mas eu frequentei uma igreja evangélica muito cedo e tive experiências maravilhosas, inclusive tive a experiência com Cristo aos meus 11 anos de idade. Apesar de tudo isso, eu senti uma falta, alguma coisa faltava dentro de mim a respeito de quem eu era e qual o meu propósito na vida, o que é que Deus tinha para mim. Até que um determinado dia eu me deparei com um texto que falava assim, que desde o ventre da minha mãe, Ele já tinha me escolhido. E aquilo fez uma mudança de dentro para fora tão maravilhosa, que eu disse, gente, Deus me planejou. Ele planejou a minha existência. Um ser pecador, cheio de limitações, de fragilidades, mas Deus sabia que queria que eu existisse. Então, nós vemos através desses valores distorcidos que muitas pessoas estão andando por caminhos errados através da sua identidade, do seu propósito na vida. O texto de Isaías 42, verso 22, diz o seguinte: mas este é um povo saqueado e roubado, foi apanhado em cavernas e escondido em prisões, tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo, tornou-se despojo, sem que ninguém o reclamasse, dizendo, devolvam. Esse texto me faz lembrar o povo de Israel, que por causa do seu caráter, por causa da sua perca de identidade, por causa da sua desobediência, por causa de escolhas ruins, acabou nesta situação. Um povo cativo, um povo vivendo em cavernas, sendo escravos, e eles estavam nestas condições por causa da sua forma de viver a vida. Sabe quando você tem desvio de caráter? O povo de Israel tinha sido chamado para algo maravilhoso, mas ele se perdeu diante das suas escolhas. E eu gostaria só que vocês acompanhassem comigo essa Se eu perguntar quem você é, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu sou treinador de basquete. E se você perder isso? Eu também sou professor de história. Se tirar isso, quem é você? Bom, eu sou um marido e um pai. Se Deus quiser, isso nunca vai mudar. Mas se mudar, quem é você? Eu não entendi muito bem esse jogo. Não é um jogo, quem é você? Bom, eu sou cristão. E o que significa? Significa que eu sigo Jesus. E qual é a importância disso? É muito importante. Interessante. Porque está no final da sua lista. Não, peraí. Eu podia ter falado antes que eu sou cristão. Mas você não falou. A sua identidade está ligada ao que você se dedica. Não parece que Deus está em primeiro lugar. Esta é uma cena de um filme talvez muito conhecido, né? E esse filme
traz essa cena porque, na verdade, havia uma crise de identidade. Quando nós não sabemos quem somos, quando nós não sabemos qual é o nosso propósito, nós vivemos, de certa forma, como que perdidos no mundo, como sem uma direção. Assim como o povo de Israel, no texto anterior que nós lemos, estava vivendo uma crise de identidade. Um povo escolhido, amado por Deus, chamado para um grande propósito, mas que estava andando por caminhos errantes. Agora, ele estava sendo ali, passando por uma situação, consequência das suas escolhas. Nós vemos nessa cena desse filme a respeito, exatamente, de muitas coisas que nós achamos que somos, de títulos que nos acompanham. Mas esses títulos não são suficientes para definir a nossa identidade. 1 Pedro 2, verso 9, diz o seguinte: vocês são geração eleita. Mas ele não deixa só nisso, não. Ele diz que vocês são reinos de sacerdotes, nação santa, para anunciar povo que pertence a quem? A Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a luz. Este é o povo escolhido de Deus e esta é a nossa identidade. Aleluia, glória a Deus. Nós somos esse povo que Deus escolheu, que Ele chamou para si. Nós pertencemos a Ele. E o texto de 1 Pedro 2,9 só nos lembra aí algo muito importante. O povo de Israel era um povo que estava em cativeiro, vivendo aprisionado. Mas nós percebemos que o Senhor nos chamou para ser essa geração, para ser essa geração eleita. E nós precisamos compreender e caminhar rumo a esse propósito. Vamos meditar em 3 pontos importantes para desfrutarmos dessa identidade com propósito. Ou seja, quem eu sou e qual o meu propósito de vida. Deus te chama pelo nome. Portanto, você deve se lembrar que você foi resgatado para ser filho. Deus te chama pelo nome e você foi resgatado para ser filho. O filho é aquele que é cuidado pelo pai, é aquele que é amado, protegido. O pai coloca no colo seu filho com orgulho, cuida e zela dele. Viver como filho é saber exatamente o que o texto de Isaías 43, verso 1 diz. Agora, pois, assim diz o Senhor. Ele diz o quê? Ele te criou, ele foi aquele que te criou, foi aquele que te formou, ó Israel, não temas. Aí o texto continua dizendo o seguinte: porque eu te resgatei, chamei pelo seu nome, você é meu. Essas são as palavras do Senhor ao teu coração nesta noite. Nós pertencemos a Ele. Esta é a nossa identidade. Lembre-se que você exatamente foi chamado para algo maravilhoso, para ser filho do Senhor. Contudo, diz João 1, verso 12 e 13 o seguinte: contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus. Aos que não nasceram, de quê? Do sangue, nem pela vontade da carne, de homem algum, mas nasceram de Deus. Nossa identidade, ela é destacada na palavra de Deus. E nos lembra quem nós somos. Não é pelo que nós fazemos, não é pelos títulos que carregamos, não é por boas obras ou a maneira simplesmente como eu me torno ou mando, que eu sou aqui merecedor
de ser filho de Deus, mas é algo de Deus para a minha vida. Simplesmente Ele me chamou, Ele me escolheu, me formou, me criou e me resgatou. E hoje eu consigo entender que para mim, ter a minha identidade, o propósito da minha vida, eu preciso caminhar com o Senhor de forma sobrenatural, entendendo que eu agora sou filho dEle. E você também pode ser filho do Senhor. O Senhor nos fez, e a obra da sua mão é uma obra perfeita. E nós entendemos de forma clara que o Senhor, Ele nos chama, Ele me chama e Ele te chama pelo nome. Talvez eu diga aqui apenas nomes soltos, mas Deus chama diretamente ao seu coração. Ele está falando aí com você, dizendo: olha, eu te chamei pelo nome. André, João, Pedro, Natanael, Maria, Josefa, Teresa, eu chamei pelo nome, você é meu. Então compreenda algo, que se o Senhor te chama pelo nome, portanto, existe vitória para todos os desafios. Assim como o Senhor tem nos chamado nesse tempo presente, não estamos aqui isentos de luta, não estamos aqui isentos de dificuldade. Parece até aquele viver sem problema, mas não é bem assim. É fato que a caminhada cristã, ela tem muitas lutas, muitas dificuldades. O que nós vemos nesse ponto é que nós temos aí a certeza que o Senhor, Ele estará conosco em todos os momentos. O texto de Isaías 43, verso 2 diz o seguinte: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não vão encobrir. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, e as chamas não arderão em brasas. Glória a Deus. O Senhor está conosco. O Senhor nos chama para esse tempo de vivermos com a nossa identidade definida. Talvez você chegou aqui com o seu coração angustiado, perguntando muitas coisas. Talvez você chegou preocupado por diversas situações. Eu não sei qual é o desafio, a luta, o problema, a dificuldade que está à sua frente. Eu não sei. Talvez seja uma luta no seu casamento. Talvez seja um problema dentro do seu lar. Talvez seja uma situação que tenha vindo, de certa forma, na sua vida inesperada, como um problema de saúde, e você não sabe o que fazer. Talvez a luta que você esteja enfrentando nesse momento é a dor de alguém tão querido que partiu e você está chorando esse luto. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu posso te garantir, porque eu experimentei desta situação, nos momentos mais difíceis que eu passei, eu não estava sozinho. O Senhor Todo-Poderoso estava comigo. Ele falava sempre que mesmo que eu estivesse no meio de águas profundas, eu não ia submergir. Ele falava comigo que fosse a maior chama quente, elas não iam me queimar, porque era Ele que estava ali me protegendo. A sua palavra diz que Ele me resgatou, que Ele estava comigo em todos os momentos. Então eu posso acreditar que quando eu realmente sei que Deus me chama pelo nome, não existe nenhum desafio que eu não possa ser vitoriosa. Talvez eu esteja vendo o meu problema ou a minha dificuldade e tomando posse, dizendo desse jeito: o meu problema é tão grande que ninguém pode fazer nada. Ele não é seu, é um problema. E o nosso Deus pode sim entrar com providência e resolver. Porque Ele é Deus. Não coloque Deus assim de forma tão numa caixinha, achando que Ele vai resolver do seu jeito. Porque Deus resolve as coisas de forma sobrenatural. E às vezes aquilo que você pensa que é de um jeito, Deus vai lá e mexe, move e faz de forma surpreendente. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E eu creio que Ele pode fazer. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Então Moisés disse:
peço-te que me mostre a tua glória. Deus respondeu: eu farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o meu nome. Olha que bênção. Olha o que o Senhor disse aqui a Moisés. O Senhor, na sua presença, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deus falou com Moisés de uma forma muito grandiosa. E ele disse a ele que a sua bondade estaria com Moisés. Eu creio que nesta noite a bondade do Senhor te acompanha, porque Ele te chama pelo teu nome, a tua identidade, o teu propósito de vida está vinculado à bondade de Deus, porque a sua bondade é que nos sustenta e que nos alcança. Como é bom sentir essa bondade. Busque discernimento e esteja atento ao agir de Deus. Não é fácil. Muitas vezes nós ouvimos Deus chamar o nosso nome, mas nosso coração está tão perturbado com tantas outras coisas que nós acabamos passando despercebido e não entendemos que é Ele nos chamando. O agir de Deus, ele é maravilhoso. O texto de Isaías 43, 18 e 19, é um texto que nos lembra aí a respeito de um novo tempo. Algo que o Senhor tem preparado para a minha e para a sua vida. Esqueça o que se foi, não vivam do passado. Vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer. Oh, glória, eu creio, Senhor. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir caminho e riacho no ermo. Ou seja, Deus está trabalhando. Talvez os seus olhos físicos ainda não viram, mas Ele está fazendo. Eu não sei se é na sua casa, eu não sei se é no seu trabalho. Eu sei que é algo impossível para você, mas é possível para Deus. E Ele está fazendo. Mas há algo muito importante que eu preciso te dizer. Existe um relato, um texto, que fala sobre Samuel e Eli. E diante da situação aqui, é importante frisar que Samuel era um jovem que estava ali para aprender do Senhor com o profeta Eli. E determinada noite, Samuel foi dormir e de repente ele ouviu uma voz chamando: Samuel, Samuel. Samuel levantou e foi a Eli e perguntou: o senhor me chama? E ele disse: não, não chamo, vá dormir, menino. E o menino foi e deitou. E novamente ele ouviu a voz: Samuel, Samuel. E Samuel não ouviu. Simplesmente levantou, chegou em Eli e disse: Eli, o senhor me chamou? Ele disse: eu não lhe chamei. Mais uma vez. Só que dessa vez ele disse: olha, o Senhor está falando com Samuel. Samuel, quando o Senhor falar contigo, quando você ouvir novamente essa voz, você vai dizer que eis-me aqui, que o teu servo ouve. E assim Samuel fez. Ele voltou e deitou. E mais uma vez ele ouviu uma voz muito forte dizendo: Samuel, Samuel, Samuel. E Samuel levantou e disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus falou a ele que ia fazer algo muito grande em Israel. E que aqueles que ouvissem falar daquele feito iam estar admirados. Muitas vezes nós pensamos que não é conosco, mas Deus está fazendo. Talvez você não saiba, mas alguém está dizendo assim: está vendo como aquela pessoa mudou? Está vendo como a vida daquela pessoa está diferente? Está vendo como Deus está agindo de uma forma diferente naquela pessoa? Alguma coisa está diferente. O agir de Deus é desse jeito. Só que nós estamos vivendo um tempo de uma promessa sobre esta casa, sobre esta igreja. E Deus tem dito exatamente, para nós não lembrarmos do tempo passado, foi muito bom, maravilhoso, que coisa boa Deus fez. Mas é tempo de viver o presente e abraçar o novo de Deus. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Algo que quando alguém relatar, as pessoas vão ficar como que, como aconteceu? Nós não sabemos, foi Deus, é Deus que faz. Por isso, busque discernimento, para que quando Deus te chame pelo seu nome, você possa
ouvir a sua voz. Samuel era muito jovem, ainda não tinha esse discernimento. Mas nessa noite Deus te chama. Ele está falando ao teu coração. Ele está falando com você. Ele está dizendo aí o seu nome. Está dizendo que você foi resgatado. Que Ele te formou, que Ele te criou. E que você é dele. E agora está na hora de você entender isso. Compreender esse mover de Deus. Abandone o pecado e receba um novo começo. Quando a gente escuta essa palavra pecado, nós já pensamos logo, poxa, os crentes só falam em pecado. Mas na verdade, quando nós falamos aqui, é que muitas vezes nós estamos assim como Israel. Nós acabamos tendo um desvio de caráter. Aquilo que é proposto para nós, para uma vida plena, absoluta na presença do Senhor, se perde com as nossas más escolhas. Mas eu vou te dar uma novidade muito boa. Há tempo para você, assim como há tempo para a minha vida. Deus me chamou e a partir daquele momento que eu compreendi que Ele me planejou, que eu tinha uma vida com propósito, com objetivo, que eu não era simplesmente um fato de algo por acaso, mas Deus tinha um propósito muito grande comigo. Quando eu entendi, eu comecei a me abraçar mais e mais com Ele e viver algo sobrenatural. Sabe aquela lista que foi dada aqui pelo treinador, o que era que ele era? Pois bem, muitas vezes nós vivemos desse jeito. Nós achamos que por causa dos nossos títulos nós merecemos alguma coisa, mas não. A salvação, o perdão é dado de graça para cada um de nós. Quem pagou o preço pela minha vida, pela sua vida, foi Cristo na cruz. Quem se entregou por amor foi Ele. E nós precisamos sim, a cada dia, compreender que Ele tem nos chamado pelo nome, tem nos escolhido de forma pessoal. O texto de Isaías 43, 25 diz o seguinte: sou eu mesmo, aquele que apago as suas transgressões por amor de mim. O que dos seus pecados já não me lembro mais. Talvez você esteja pensando aí, poxa irmã, mas eu já fiz tanta coisa errada. Eu já andei por caminhos tão ruins. Jesus está de braços abertos, está dizendo o seguinte: você é meu. Eu paguei um alto preço por você. Ele tem dito nesta noite que tem lhe escolhido por nome. Talvez eu não saiba o seu nome, mas Ele sabe e lhe conhece. Ele entende exatamente a sua vida de uma forma muito, mas muito especial. E nesta noite, assim como o texto inicial disse que o Senhor te criou, ó Jacó, te formou, ó Israel, Ele disse o seguinte: não temas. Mas Ele diz o seguinte: eu te chamo. Ele está chamando pelo nome, porque você é dele. Ele está te chamando. E nessa noite você não pode achar que a sua vida é meramente uma vida sem rumo e sem direção. Deus tem propósito com você. Deus tem propósito com a sua vida. Deus tem propósito com a sua casa, com a sua família. Então nessa noite, tome um posicionamento. Deixa de dar certas desculpas, tentando justificar algo que só depende de você. O chamado do Senhor é para um compromisso de algo maravilhoso. Você é filho. Você é herdeiro, você é nação santa, você é um povo escolhido, adquirido por alto preço. Por isso, não perca essa oportunidade, não perca esse chamado, não perca esse momento. Busque a presença de Deus e saiba que Ele é contigo. Há um relato interessante de uma mulher, por nome Maria. Pode se posicionar, sim, pode ficar. O nome dela era Maria. E Maria foi ao túmulo de Jesus logo após ele ter sido colocado no túmulo. 2 dias depois, 3 dias depois, ela foi lá. E chegando lá, ela percebeu que o corpo de Jesus não estava mais como tinha sido colocado. E ela foi tomada por uma angústia tremenda e começou a chorar e se desesperar. E ela percebeu que tinha alguém lá dentro. E ela olhou assim e a pessoa disse:
por que choras? O que está acontecendo, né? E ela disse, roubaram o corpo do meu Senhor. E nesse momento, ela não sabia que estava ali se direcionando a Cristo. Ela pensava que fosse talvez um jardineiro ou outra pessoa qualquer. E ela achava que esta pessoa sabia onde estava o corpo de Jesus. Talvez ela tivesse esquecido daquilo que o Senhor tinha dito, que ao terceiro dia ia ressuscitar. Mas nesse momento, o Senhor chamou ela pelo nome e disse, Maria. E ela simplesmente compreendeu que quem estava falando com ela naquele momento era o próprio Cristo. E ela vira feliz e diz, Rabone, ou mestre, ou seja, é o Senhor que está aqui. É Ele que nos chama nessa noite, é Ele que tem nos chamado. Ela voltou-se para Jesus ali, muito feliz, porque o seu Senhor estava chamando por ela. Nessa noite temos muitos corações aqui que precisam dessa experiência, de voltar-se para o Senhor, de experimentar, desfrutar da sua identidade, do seu propósito de vida. E eu gostaria de convidá-los de forma bem simples. Talvez você chegou até aqui